pedir para vocês cantar mais um pedacinho, pode ser? Mas de outra canção. A do acredito, só no refrão. Você realmente crê naquilo que você cantou? Amém? Você que está em casa, estou acompanhando você aqui no YouTube. Um abração para a família da Sheila, família da Adriana, Daniela Lau, que manda uma mensagenzinha para que eu possa conversar contigo. Vou pedir para a Milena mandar o meu número ali no chat para que a gente possa conversar, ter um contato com você. Você que nos visita através do canal do YouTube, deixa o seu contato para que a gente possa entrar em contato com você, a gente poder falar com você. E você que está aqui nesta manhã, que a gente possa declarar juntos que realmente nós cremos naquilo que estamos cantando. Eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito no amor do Pai, eu acredito que Ele traz a nova vida. Você crê nisso? Amém? Você crê? Diga amém. Amém. Eu acredito, porque isso é uma verdade na minha vida. Eu acredito porque isso é algo muito forte. Então quando canta esse refrão, eu vibro, parece que o meu pé vai sair do chão. Não sei você, mas eu fico desesperada para poder cantar cada vez mais alto. Então vamos pegar só esse refrão, só esse pedaço, e vamos fazer dele a nossa oração antes da mensagem. Porque a mensagem é justamente sobre isso. O jejum que agrada a Deus. Aquilo que realmente agrada a Deus. E uma das coisas que agrada a Deus é nós não duvidarmos daquilo que Ele fez. Amém? Só o refrãozinho, pode ser, Luizinho? Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito. Você pode declarar isso? Nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Em breve voltará. Você crê que em breve Ele vai voltar? Amém? Amém, que bom que você em casa também pode cantar um pouquinho mais conosco. Quero te convidar então para abrir o livro de Isaías, no capítulo 58. Você pode sentar. Obrigada à equipe de louvor. A equipe boa é assim, né, Camila? A gente põe eles na fria e eles vão. Isso aí. Abra sua Bíblia então no livro de Isaías, capítulo 58. Isaías 58. Na vigília, nós falamos um pouquinho a respeito do jejum. Nós estamos, durante este mês, falando sobre isso, sobre avivamento, sobre jejum, que tudo isso começa através da nossa vida, que nós precisamos realmente estar no centro da vontade de Deus. E aqui está o povo, após a queda de Jerusalém, nós temos aí um momento em que o povo começa a jejuar mais. Porém, algumas coisas estão acontecendo. Eu quero compartilhar com você neste momento, através do texto de Isaías. Eu já li ele na vigília, mas hoje eu vou explicar versículo por versículo. Então, preste atenção, a mensagem vai ser expositiva nessa manhã. Bom dia, irmã Carla. Eu agora não vou olhar vocês, no final eu volto para dar um oizinho para você, pelo canal do YouTube. Então, essa palavra que o Senhor traz através de Isaías, Ele tem para nós. É uma advertência para eles, mas é uma advertência para nós. Então eu vou ler todo ele
e depois eu vou explicar versículo por versículo para que você consiga compreender qual é essa mensagem que o Senhor tem para nós. Amém? Só para situar vocês, então, é depois da época da queda de Jerusalém, é uma época em que o povo está jejuando mais, mas eles questionam por que Deus não responde às suas orações. E eu creio que muitos de nós fizemos isso, nós questionamos por que Deus não responde a nossa oração. Então, vamos prestar atenção neste texto. Sobre o verdadeiro jejum, Isaías capítulo 58, diz assim o texto: grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta e anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos de Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos, dizem, e não vistes? Porque nos humilhamos e não reparaste? Percebam que eles estão questionando Deus. Deus, por que a gente jejua e o Senhor não responde? Por que nós nos humilhamos e o Senhor não repara? Né? Justamente por conta desse link, porque já tinha tido a queda de Jerusalém, eles estavam ainda vivendo o tempo de ruínas, e eles pediam reparação, e eles estavam perguntando por que Deus não respondia. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é agrado de vocês e exploram os seus empregados. O seu jejum termina em discussão, em rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a voz seja ouvida no alto. Será esse jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre um pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da justiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar a sua comida com os famintos, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí, sim, a sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do meio do jugo opressor o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, então a luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente e satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado um reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar os seus pés e não profanar o sábado, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o dia do Senhor, e se honrar deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o seu bem quiser, o que bem quiser, e falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. E farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó, o seu pai. O Senhor é quem fala. Vamos orar? E depois nós vamos analisar esse texto à luz dos dias de hoje. Amém? Amém? Jesus, muito obrigada pela tua palavra, porque essa mensagem para o povo de Israel é mensagem para o teu povo, e nós somos o teu povo. E nós queremos cumprir a verdade. Nós sabemos que nós clamamos ao Senhor, nós jejuamos, e muitas vezes, assim como o teu povo aqui em Israel, nós também perguntamos: Pai, por que o Senhor não responde às nossas orações? E tentamos nos justificar, tentamos encontrar respostas, mas a resposta certa vem do Senhor. Então fala conosco de uma forma muito profunda nesta manhã, a ponto de cada um de nós sair daqui impactados com a mensagem do teu Evangelho, a ponto de cada um de nós viver aquilo que cantamos, porque o Senhor é o Rei dos Reis.
Nós cremos que o Senhor venceu a cruz. Nós cremos que em breve o Senhor voltará. Nós cremos, Pai, que o Senhor é o Rei dos reis e que não há outro Deus como o Senhor. Então, Pai, nos faz nos sujeitar de fato à Tua verdade. E não vivermos como religiosos, Pai, que se colocam um dia diante de Ti. E muitas vezes acham que aquele dia é o seu dia de consagração. E durante os outros dias não se sujeitam à Tua vontade. Nós queremos nos sujeitar à Tua vontade. Nós queremos entender a Tua vontade. E responder aquilo que o Senhor nos mostra. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Essa advertência que o Senhor tinha para o povo de Israel é a mesma advertência que o Senhor tem para nós. Por que o Senhor não estava respondendo à oração do povo? Qual é, afinal, o jejum que o Senhor espera de nós? O que agrada o Senhor verdadeiramente? O texto começa dizendo: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. O texto começa onde Deus diz a Isaías: abre o teu pulmão e mostra a minha vontade para o povo. Porque não tinha microfone na época. Então era para abrir o pulmão realmente e mandar o recado ao povo de Deus. Por isso grite bem alto. O Senhor queria que o povo escutasse. É uma resposta a Deus, de Deus para o povo que estava perguntando: por que o Senhor não nos responde? Ele está respondendo. E Ele está nos respondendo nesta manhã. O versículo 2 diz assim: pois dia e noite me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito, e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. O povo vivia o dia de consagração, de expiação, fazia jejum, orava, porém vivia em submissão. Continuava os outros dias como se nada tivessem falado ao Senhor. Conheciam aquilo que era a vontade do Senhor, pareciam desejosos de viver no seu caminho, mas ficavam distantes nos outros dias. Como se fossem uma nação que faz o que é direito. Eu fico constrangida diante dessa palavra. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Quantas vezes nós nos colocamos diante da presença do Senhor e pedimos para o Senhor: Senhor, transforma a minha família, transforma essa nação. Mas eu aqui não me coloco na presença do Senhor e não me constranjo diante da sua palavra para viver a verdade. É isso que o Senhor espera de nós? A gente pede a transformação dos outros, mas não acaba se submetendo à vontade do Senhor. Nós pedimos que a nação viva em santidade, que haja uma transformação, mas eu não vivo em santidade. O versículo 3 mostra a inquietude do povo perguntando ao Senhor: por que jejuamos? O Senhor está falando: por que jejuamos, dizem, e não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, olha o Senhor falando: contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês. Você sabe qual é a finalidade do jejum? Olha o versículo 4. Parte B. Tá? Aliás, parte C. Versículo 4 diz ali no finalzinho do 4, na última frase: esperar que a sua voz seja ouvida no alto. É para isso que a gente jejua. É para que a nossa voz seja ouvida pelo Senhor. É para que a gente tire todos os pensamentos do coração e da mente. E para que a gente fique conectado ao Senhor. Para que a gente se reporte à vontade do Senhor. Para que a gente crucifique a nossa carne, para que a gente domine a nossa carne. E para que a gente diga: eu não vou fazer isso, porque eu quero estar no centro da vontade do Senhor. Não é dieta, jejum não é dieta, tá?
Dieta é dieta, jejum é jejum. Eu não jejuo para os outros saberem. Eu jejuo para me consagrar diante do Senhor, dizer, Senhor, está difícil essa luta. Senhor, eu estou tão longe de fazer a tua vontade, mas eu quero fazer a tua vontade. Senhor, eu quero vencer isso aqui, eu não aceito que isso aqui eu continue fazendo, porque eu sei que é errado e eu não quero fazer isso. Jejum é crucificar a nossa carne. Não é expor a nossa carne para que os outros vejam como eu sou santo. Porque santo é somente o Senhor. E aí, é muito interessante, porque o Senhor, ele continua falando. No versículo 4, ele vai falar a respeito da finalidade do jejum, mas ele mostra que o povo ele ainda não está entendendo. Olha só no versículo 4. Ainda bem que você não pode ver minha Bíblia, tá? Até vou mostrar para você como é que eu estudo. Olha só como é que está isso aqui. Ainda tem umas pessoas aqui que eu estou orando dentro. Meus queridos, o 4 diz assim: o seu jejum termina em discussão e rixa, e brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje. Aí está o casal lá, jejuando em casa. Aí o marido ou a esposa já sai gritando, brigando, xingando, chutando o cachorro ou o gato, seja lá o que for. Liga a telefonia lá, pessoal, né, dessas empresas de internet, telefone, para falar com você, você já manda o povo para a esbórnia. Isso aqui que o Senhor está falando é para nós, não é para o povo de Israel, é para nós, é para os dias de hoje, é para a gente olhar e ver como é que nós estamos vivendo. Você chega no trabalho, você pega e você ouve alguma coisa que você não gosta, mas seu coração está cheio de rixa, de briga, de socos brutais, não é porque você está batendo, mas é que você está agredindo, às vezes até com palavras. Você chega aqui na igreja, você está em jejum, mas você olha, você não gosta de alguma coisa, você já fica bravo com 3 metros de beiço. Chega a tropeçar no seu beiço. Não é esse o objetivo do jejum. É isso que o Senhor está dizendo. Não, não é isso. Como que eu posso ouvir? O Senhor está dizendo para nós. Como é que eu posso ouvir se vocês estão se consagrando, vocês estão vivendo totalmente fora da verdade? E esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Como? Não tem como. É uma incoerência dizer que nós amamos Deus e não vivemos a sua vontade. Então, ele nos confronta através dessa palavra, para que a gente entenda como ele quer. E aqui diz assim, no versículo 5. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? Será? É isso? É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? É isso? Aí ele vai explicar aqui no versículo 6. O jejum que desejo não é este, de um dia. Ele está explicando o versículo anterior. Ó. O jejum que eu desejo não é este, que seja um dia que você se humilhe, né, que incline a cabeça como um junco, que deite de pano de saco e cinza. Não é isso. É mais. Aí vai explicar aqui, ó. O jejum que desejo não é este. O jejum que desejo não é este. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. É isso que ele quer. Continuando. Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajudar o próximo? O Senhor está mostrando o que aqui? Mais do que um ato de fé de você ficar sem comer. Ele está mostrando as obras também. Porque a fé sem obras, ela é morta. De nada adianta eu dizer que eu amo o próximo se eu não me preocupo também com o próximo, se eu não amparar também o próximo. A minha mesa tem comida, mas e do meu próximo? E ainda é interessante que ele diz assim, ó, aquele que estiver diante de ti, né, aqui continua, ó, vestir o nu que você encontrou, ou seja, ele vai colocar uma pessoa no teu caminho.
Vestir o nu que você encontrou. Isso é compaixão. E o Senhor espera de nós que a gente tenha compaixão. E mais, este texto ele nos mostra, aqui no versículo 6, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Porque o povo de Israel, ele não deixava de trabalhar nesse momento. Porque os negócios, né? Não podia parar. Os negócios, né? Eu entrava em jejum, mas os meus trabalhadores continuavam trabalhando. Eu me consagro, os outros não. Eu tenho um tempo diante de Deus, os outros não. A gente não percebe isso nos dias de hoje? Trabalha sábado, trabalha domingo, o povo não tem mais tempo, não para. Sim ou não? Não é verdade? Às vezes eu converso com algumas pessoas, a pessoa diz assim para mim, eu não posso ir na igreja, pode sábado, não, pode domingo, não, domingo de manhã pode, não trabalho, domingo de noite não posso trabalho. Às vezes eu fico pensando, será que se a gente abrir a igreja da meia-noite às 6, a pessoa vai ter tempo? Não, porque ela tem que dormir, né? Ele está dizendo, é para quebrar as correntes da injustiça, pôr em liberdade os oprimidos, dar fim à opressão do ser humano. Sabe, às vezes as pessoas dizem assim, não existe mais escravidão. A minha pergunta é, será que não existe mesmo? Não existe mais escravidão? Existe. Será que temos amparado os necessitados? Agora Deus abriu uma ótima oportunidade para nós amparar os necessitados. Do versículo 6 até o versículo 13, nós vamos ver a promessa de Deus para a nossa vida espiritual, para a nossa família e para a nossa comunidade. Aqui ele promete a sua luz, a sua presença, ele promete a sua cura, ele promete a sua resposta, ele promete ouvir aqui os nossos sonhos, os nossos desejos, ele nos mostra que nós seremos fonte de água viva, ele nos dá a oportunidade para nós reconstruir e restaurar, se nós nos colocarmos na sua presença. Olha bem, vou com você aqui. Do 8 em diante, se a gente fizer isso, se nós cuidarmos dos famintos, se nós cuidarmos do desamparado, se nós darmos liberdade aos cativos, olha aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. Prontamente haverá cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. O que eu quero mais do que a glória do Senhor na minha vida? Me diz, o que você quer mais? Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Porque você está vivendo em retidão. Você está andando com Ele. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor e o dedo acusador e a falsidade do falar, o irmão, tu viu a situação, que não sei o que, a minha cunhada, que não sei o que, as cunhadas são umas bênçãos, né? Não é? Sogra, então, nossa, eu vou ter que ser um dia. Ó o dedo, esquece de cuidar de si, o dedo julgando o outro. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor e o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, então a luz despontará nas trevas. Porque quando nós estamos longe da luz, nós estamos em trevas. E a sua noite será como o meio-dia. Por que diz que a sua noite será como o meio-dia? Como é que é o meio-dia, meus irmãos? É o horário que o sol está de rachar. A meia-noite vai ser como o meio-dia. Aliás, a sua noite será como o meio-dia. No horário que apareceria que você estaria na escuridão, sem a presença da luz, você vai perceber a diferença, vai ser como se fosse o meio-dia. A luz brilhará através de você.
Amém? O Senhor o guiará constantemente e satisfará os seus desejos, numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Sabe que eu costumo dizer para os irmãos que, às vezes as pessoas dizem assim, é difícil caminhar com o Senhor. Eu não gosto dessa frase, assim como eu não gosto quando as pessoas dizem assim, o Rio Grande do Sul é um cemitério do Evangelho. Está repreendido. É difícil, às vezes vem gente de outro estado, é difícil o Rio Grande do Sul. Não é difícil, é desafiador. Não gosto da palavra difícil. Porque se o meu Deus é um Deus do impossível, se o meu Deus é o Todo-Poderoso, se eu estou com Ele, por que é difícil? É um desafio. Amém? Então pense, quando a gente caminha com o Senhor, a gente precisa observar aonde Ele está agindo. Às vezes as pessoas dizem assim, mas quando tu ora, acontece, né? Não, não é porque eu estou orando que acontece. Sabe o que acontece? Eu vou dizer, vou contar o segredo, então, se você não sabe. Eu concordo com aquilo que eu estou vendo que o Senhor está fazendo. Amém? Concorda que você vai ver que vai acontecer, vai parecer que a sua oração é forte. Não é que a sua oração é forte, é que você está vendo Deus agir, e você está concordando com aquilo ali, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer, mas não é porque o poder está em mim. O poder está nele. É fácil. Vou te mostrar como é que se faz. Eu estou orando pela restauração de um casamento. Tem vários aqui na minha Bíblia. Tá? Por que acontece? Porque a família, ela é um propósito de Deus. Então eu só tenho que concordar. Não está na palavra? Família é um propósito de Deus. Deus criou o quê? A família. Se eu oro por isso, é claro que Deus está nisso. E é óbvio que vai acontecer, mas não é porque eu estou pedindo. É porque Deus está nesse negócio. Eu oro pelo crescimento da igreja, para que o Senhor envie vidas. Mas eu tenho que me preparar. Mas por que acontece das pessoas estarem vindo? Nossa, mas está vindo tanta gente nova, que bênção, né? É porque Deus é o dono da igreja. Ele é o noivo. E é óbvio que Ele vai enviar pessoas. Amém? Não é eu que estou pedindo. Não tenho bola de cristal. E a bola de cristal até é condenada aqui. Então, meus queridos, a gente tem que concordar com aquilo que vem do Senhor. É interesse do Senhor que o povo seja salvo. Então, quando você ora por salvação da sua família, dos seus amigos, o que é que acontece? Há um mover no céu, sim. Por quê? Porque é interesse do Senhor que sejamos salvos. Então aprenda a concordar com aquilo que está na palavra. Para isso tem que ler a palavra. Para isso tem que viver em retidão. Você ora pela salvação da sua família, mas você não vive em retidão, fica complicado. Porque eles vão querer ficar bem distante, né, daquilo que você diz que é o bom, que é o certo. Você condena com o dedo acusador. Tu está errado, tu está em pecado. Isso me afastou muitos anos de crer no Evangelho. É de ver um Evangelho torto, mal apresentado, Jesus mal apresentado. Quando Jesus me foi bem apresentado, eu tive um encontro com Ele. E aí tudo mudou. Porque eu entendi quem Ele era. Muitas vezes acontece isso, Jesus não é bem apresentado. E quando você conhece Jesus verdadeiramente, você começa a resplandecer a luz dele na sua casa. Por consequência, as pessoas começam a olhar e dizem, está indo na igreja? Começa a rir de você. É normal. Porque há uma luz diferente em você. Só que essa luz está contagiando eles. Amém? E a gente precisa compreender isso. Seguindo. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Versículo 11 está trazendo o quê? A verdade de Jesus. Depois lá no Novo Testamento não diz que Ele é a fonte de água viva. E essa fonte transborda através de nós. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas. Está falando a respeito da queda de Jerusalém e está dizendo, olha, o seu povo, este povo que eu amo, Deus está dizendo, vai reconstruir tudo aquilo. Vocês estão olhando para aquilo que caiu, que quebrou, que não é mais deste tempo. Vai haver reconstrução, vai haver restauração.
Muitas vezes você fica olhando para aquilo que você não tem, aquilo que você perdeu. Ai, missionário, se Deus fosse bom, fulano não tinha morrido. Há um propósito de Deus para todas as coisas. Você acha que Deus não está no controle de tudo? É óbvio que Deus está no controle de tudo, e é óbvio que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Continuando, e restaurará os alicerces antigos, e você será chamado de reparador de muros. Isso me lembra muito o texto de Neemias. Nós somos chamados para servir a Deus conforme a vontade dEle. Nós vimos onde Deus está agindo e nós cooperamos. Por muito tempo, eu orei para que a gente tivesse trabalho nas comunidades. Tentamos várias coisas. Aí o Senhor, simplesmente, Ele não abriu algumas portas. Agora, simplesmente, o Senhor chama a igreja e diz assim, ó, aqui, ó, tá vendo? Aqui, tá vendo assim, ó? Aqui. É aqui que vocês vão fazer. Vocês vão começar por aqui, vocês vão fazer assim, 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 assado. E aí a gente olha e diz assim, Senhor, não tem recurso. Daí Ele vem e diz assim, ó, tá aqui o recurso. Puf. Porque Ele é o dono da obra. E eu, apenas servo, sou. Você será chamado de reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Versículo 13. Nós já vimos aqui, do 6 até o versículo 12, nós vimos as promessas acerca da nossa vida espiritual, da nossa comunidade. Há poder no nome de Jesus para restaurar nossa cidade, para restaurar nossa família, para restaurar nossa vida. E no versículo 13 continua. Só que ele mostra para nós que a religião, ela não pode ser mecânica. O crer não pode ser mecânico. Diz assim, versículo 13, se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o sábado do dia do Senhor, e se honrar deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, aí olha só o deleite espiritual. Então você terá no Senhor a sua alegria. E eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, o seu pai. É o Senhor quem fala. O judeu, ele agia de uma forma muito ritualista, né? Ou seja, condenatória. Quantos de nós estamos vivendo como judeus condenatórios? Quantos judeus há dentro de nós? Quantas vezes nós ficamos olhando, nossa, eu fiz jejum, eu fui na igreja, eu isso, eu aquilo, mas fulano nunca vai. Eu vi o que fulano fez, Beltrano fez. Ciclano está fora da igreja, nem vai, nem crê em Jesus. Olha como a vida dele está boa. Cada um de nós precisa se colocar diante da presença do Senhor. Aqui nós estamos no Antigo Testamento, é citado o sábado. Mas nós sabemos que nós temos o domingo para estarmos juntos. Mas poderia ser segunda-feira o nosso encontro. Não é o dia de domingo, de sábado, enfim. É o dia de estar, de parar, de se consagrar, de se colocar na presença do Senhor. Isso aqui é um prédio. Deus não está preso nesse prédio. Mas Ele se faz através da nossa comunhão, da nossa presença. Ele está entronizado entre os louvores. Ele recebe a nossa adoração. Mas Ele quer de nós um coração quebrantado, um coração contrito. Nós estávamos orando lá em cima e o irmão falou sobre idolatria, né? Deus tem falado com ele sobre isso. Interessante, eu não tinha contado para ele a mensagem de hoje. Mas Deus tem falado comigo sobre isso também. Cada vez que a gente coloca alguma coisa no lugar de adorar ao Senhor, isso é idolatria. Às vezes a pessoa acha que idolatria é uma imagem. Idolatria é tudo aquilo que você coloca no trono de Deus. O que é a coisa mais importante que você tem na sua vida? A Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus. Em primeiro lugar, ó, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu li o versículo errado. Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre tudo. É sobre tudo.
sobre todas as coisas. Deus tem que ser a pessoa mais importante da minha vida. E não é a igreja, é Deus. Por que eu digo que, às vezes a pessoa diz assim, fulano está desviado. Eu não uso essa palavra. A palavra, além de forte, no meu ouvido, ela é muito vulgar. Porque muitas vezes a pessoa está magoada com a instituição, mas ela continua buscando Deus no silêncio do seu quarto. Ela precisa se quebrantar, perdoar algumas situações para voltar a viver em comunhão. Mas não significa que ela está desviada, que ela é uma ímpia. Sei lá, são palavras tão de acusação que nunca vão trazer a pessoa para próximo de Jesus, da comunhão, na verdade. Porque ela pode estar com Jesus lá no seu quarto. Ela pode estar pedindo resposta ao Senhor lá no seu quarto, verdadeiramente. Mas o que a gente precisa orar? Senhor, me ajuda a trazer essa pessoa de volta à comunhão, né? Comunhão, viver juntos. E não agir como acusadores. Então, meus irmãos, o jejum que agrada a Deus é aquele que Ele enxerga em nós um coração puro, sincero e quebrantado. É isso que Ele quer de nós. Não adianta você ficar 40 dias sem comer. Nem é aconselhável você ficar desta forma num período onde a nossa imunidade tem oscilado tanto, né? Vai fazer 40 dias sem comer. Bacana. E aí você vê o pobre passando na sua porta, bate alguém lá nessa porta pedindo comida. Agora não posso. Não. É vazio. É em vão. Não é isso que o Senhor quer de nós. Mas o Senhor quer realmente enxergar em nós a presença dEle. Ele quer encontrar o trono dEle em nós. Que o reino do Senhor seja estabelecido em nós. E não é difícil. É só a gente estar sensível à voz dEle. E para a gente estar sensível à voz do Senhor, nós precisamos isolar os outros pensamentos, a nossa mente, o nosso coração. Precisa ser quebrantado. As muitas vozes do dia a dia nos fazem ficar longe de Deus. É muito barulho, muito som. Por isso que às vezes eu costumo dizer para as pessoas assim, se você vai fazer um jejum, fique no lugar onde você fica realmente você e Deus, né? Talvez seja no silêncio do seu quarto, talvez seja pescando, talvez seja numa rede, enfim, não sei. O seu canto, o seu lugar com o Senhor. A sua cadeira de balanço, onde você vai ter um tempo com Deus. Onde você vai ler a palavra, você não vai ficar falando, feito maluco. Mas você vai escutar o Senhor, deixar Ele falar. Eu sou uma pessoa muito agitada, bem agitada. Eu acho que quando o Senhor foi colocar lá uma dose de... Eu acho que Ele caprichou. Ou eu entrei na fila lá e peguei o lugar de alguém para ficar mais acelerada que os outros. Mas eu entendo que às vezes Deus faz com que eu pare tudo. E se eu não parar, Ele faz eu parar. Porque quando Ele fala comigo de uma forma mais profunda é quando eu paro tudo. Parar tudo significa que a agenda não é importante. Eu tenho, sei lá, 4 palestras para fazer. Vem a pregação, vem cantar, vou ajudar lá atrás, vou ajudar ali na frente. Aí Deus diz assim, olha, nada disso eu quero de ti esse domingo. Hoje é um dia que à noite eu vou apenas ouvir, não vou servir em nada. Porque Deus quer falar. E eu preciso ouvir. Todos nós precisamos ouvir. Todos nós precisamos parar. E no silêncio, Deus vai falar. Vai calar as tantas vozes que nós temos. Eu queria te convidar para orar nesta manhã. E eu queria pedir para o Luiz fazer só um instrumental. E eu queria pedir para você ficar de pé. Se você quiser, dobrar seu joelho. Enfim, fica à vontade, tá? Mas se coloca na presença do Senhor de uma forma especial. E peça para que Ele ministre no seu coração aquilo que talvez você ainda não compreendeu na palavra e que você precisa de entendimento. Aquilo que talvez você ainda não conseguiu tirar do trono do Senhor. Aquilo que está lá no lugar de Deus. Porque nada pode ficar no lugar de Deus. Nada. Nós estamos tendo uma oportunidade fantástica. Fantástica. Nós vamos poder visitar as comunidades a partir desse próximo sábado.
Nós vamos poder dar alimentos, roupas, agasalhos, enfim. Mas principalmente, nós teremos a oportunidade de ministrar o Evangelho. Para que não haja mais sede. Para que a fome seja saciada com Jesus. Para que as pessoas sejam transformadas. O Evangelho é a arma mais poderosa do mundo. O Evangelho é uma dinamite que o mundo precisa conhecer. Essa dinamite precisa explodir dentro de mim. Que as ruínas que ainda existem no meu coração e no seu coração sejam restauradas pelo Senhor. Aqueles pedaços, aquelas emoções quebradas, aqueles sentimentos que não nos acrescentam em nada, eles precisam ser restaurados pelo Senhor. Que a minha vida e a sua vida esteja no altar do Senhor. O Senhor está trazendo coisas aí à sua mente. Conversa com Ele, vai falando para Ele. Vai dizendo, Pai, olha só, eu não estou sabendo lidar sobre isso aqui. Eu estou olhando a circunstância, não estou conseguindo olhar para Ti. Vai contando para o Pai, você que está em casa também, vai contando para Ele. Vai falando para Ele, Senhor, eu quero fazer esse jejum agradável ao Senhor. Eu quero realmente que seja muito mais do que não comer. Mas que seja saciar a minha fome com o pão vivo que desceu do céu. Que seja beber da fonte de água viva. Oh Senhor, elimina do nosso meio todo jugo opressor, todo dedo acusador, toda falsidade no falar. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a beneficiar aqueles que estão famintos, satisfazer os anseios dos aflitos, que a Tua luz resplandeça em nós, Pai. Nós queremos ser guiados por Ti, Senhor. Nós queremos ser como esse jardim bem regado do texto de Isaías, cujas águas nunca faltam. O Senhor restaura os alicerces antigos. Nós queremos ser reparadores de muros, Pai. Nós queremos ser restauradores de ruas, de moradias. Nós queremos ter mais tempo na Tua presença. Nós queremos viver a Tua verdade. E não apenas um domingo. Nós não queremos ser religiosos, ritualistas, não compassivos. Nós queremos ser homens e mulheres que a nossa voz seja ouvida do alto. Nós queremos viver o jejum que o Senhor escolheu. Pai, essa Tua palavra é tão forte, tão profunda, que até o dia do Senhor voltar, eu vou estar olhando, lendo e ainda vou estar aprendendo tanto de Ti, Senhor. Aquilo que o Senhor falou através de Isaías, Pai, que o Senhor fale através de nós. Que os nossos pulmões se encham para dizer bem alto, sim, o quanto o Senhor é maravilhoso, enquanto o Senhor cura, enquanto o Senhor salva, enquanto o Senhor liberta, o quanto o Senhor é santo, santo, santo. Oh Pai amado, nós cremos no poder do Teu nome, nós cremos na verdade do Teu Evangelho e cremos que precisamos estar com nossas mãos limpas e o nosso coração puro para Te agradar. Nós não queremos, Pai, que o Senhor afaste de nós a Tua presença. Quebre em nós toda idolatria. Mostra aquilo que muitas vezes estamos dando mais importância do que a Tua presença, Pai. Tira isso do nosso meio, Pai. Nos dá visão para que cada um de nós possa tirar isso do Teu trono e colocar de volta a Tua presença. Que Teu trono em nós seja purificado com Teu fogo, Pai. Acende em nós a chama, Pai. Fala conosco no restante deste dia. Que o avivamento verdadeiro comece em nós, lá no silêncio do nosso quarto. E quando estivermos juntos aqui, Senhor, como igreja, a gente não olhe para as circunstâncias, mas que o nosso coração esteja totalmente voltado ao Senhor. Pela oportunidade que temos de estarmos juntos e aceitar o nosso irmão, amar ele. E não focar no seu pecado e nem no meu pecado. Nós acreditamos em Jesus Cristo. Nós acreditamos no Teu amor, Pai. Nós acreditamos que em breve o Senhor voltará. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
você tem um dia maravilhoso, maravilhoso, cheio da presença do Espírito Santo. Que arda dentro de você essa palavra. Leia em casa Isaías 58. Se você quiser, eu te mando aquilo que eu falei nesta manhã, escrito, para que você releia. Mas não deixe de estar no centro da vontade